Boa noite, pessoal. Aqui para mais uma live, mais um bate-papo com vocês. Deixa eu colocar o tema da live de hoje. Hoje a gente vai conversar. Opa, deu uma travadinha aqui, né? Hoje a gente vai conversar com a Paulinha, que vai contar um pouquinho da experiência dela na Nova Zelândia. E todo o aprendizado que ela teve nessa viagem. Foi uma viagem muito importante, eu acho, para a vida dela em vários sentidos. E aí a gente vai contar um pouquinho dessa história. Ela foi para fazer um idioma, né? Enfrentou um belo de um perrengue, se não foi o maior perrengue da vida dela. E aí ela vai contar um pouquinho dessa história que eu acho importante dividir um pouquinho com vocês, até com relação ao suporte da GX nesse momento e como que foi toda essa vivência, né? Ela foi para estudar idiomas. E aí ela vai contar um pouquinho e vou colocar aqui, né? Minha experiência na Nova Zelândia e o perrengue e o obstáculo. Vou colocar o obstáculo, fica mais bonito, não fica, gente? E o obstáculo que enfrentei. Como eu sempre faço para quem está acostumado, eu coloco aqui, eu travo, né, o tema, porque assim quem entra já sabe do que a gente está falando, né? Então eu queria muito fazer essa live hoje. Quem estava nos seguindo, oi Edicácio, tudo bem, querido? Quem estava nos seguindo sabe que a Paulinha entrou em uma das nossas lives e aí ela tava, né, ela comentou. Daí, na própria live, eu falei, Paulinha, vamos fazer uma? Daí ela super topou. Então, vamos contar um pouquinho da experiência dela. O pessoal leva um tempinho para começar a entrar, mas eu vou deixar gravada, tá? A gente vai fazer uma live hoje aí por volta de uns 30 minutinhos. Quem puder estar com a gente, eu acho que vai ser muito enriquecedor essa história da Paulinha e contar um pouquinho do que ela viveu, de como foi o intercâmbio para ela, de transpor esse obstáculo. Né? Eu estava falando, Pá, antes de você entrar, que talvez foi um dos... A gente tem muitos obstáculos na vida, né? E a gente cresce com eles também. E eu falei que talvez foi um dos seus maiores obstáculos você viveu durante o seu intercâmbio. Não quero deixar tanto suspense, gente, mas é legal quem puder estar aqui para conversar um pouquinho sobre isso. A vida continua quando a gente está lá fora, né? Quando a gente vai fazer intercâmbio, a vida continua. Então tem desafios, tem. O importante é vocês estarem seguros que vocês vão ter suporte, que vocês vão ter apoio, e é isso que é fundamental. Então ela vai dividir um pouquinho de como foi essa experiência, o que aconteceu nesse intercâmbio, para a gente poder contar um pouquinho aí para vocês e para aqueles que querem viver isso, saibam sempre fazer, a gente tem falado muito isso, né? Fazer de um limão uma limonada, mas na verdade tirar um aprendizado de tudo, né? De que forma a gente pode aprender com tudo que a gente vive na vida, tá bom? Eu vou chamar a Paulinha aqui e a gente pode começar a conversar e aí o pessoal vai entrando. Peraí, que a Paulinha tá entrando aqui para falar com a gente. Já já a Paulinha vai estar aqui com a gente. Eu acho que ela caiu. Oi, Mundo for You, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre... eu estava comentando um pouquinho aqui que, na verdade, a vida continua quando a gente está lá fora e existem desafios, né, gente? Então, a gente vai falar um pouquinho com a Paulinha sobre isso. A Paula, até enquanto ela entra aqui, que eu acho que ela caiu, ela optou por fazer idiomas na Nova Zelândia, tá? Ela tinha aí um nível de inglês e aí ela queria aprimorar. O objetivo era realmente aprimorar o inglês, tá? Então ela foi para uma escola que a gente já trabalha há muitos anos, que se chama LSI. Até tem uma live deles, gente. E essa escola, olha lá, o pessoal já falando que tá entrando aqui. Essa escola tem em vários lugares do mundo e a Paula foi fazer em Auckland, né? A gente fez uma live aqui com a Lana, que fez em Christchurch. A Paula foi fazer em Auckland esse curso, né? E de idiomas, porque o objetivo dela era aprimorar idiomas. Olha o tio Júnior aí. Aê, tio, tudo bem? E aí o objetivo dela era aprimorar idiomas, ela foi para ter uma vivência internacional, foi a primeira vivência internacional dela. Eu não me lembro, daqui a pouco a gente pergunta para ela,
se ela já tinha feito alguma viagem, né, antes de ir. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Ela caiu. Mas foi a primeira vivência internacional dela, né? E aí a gente escolheu com muito carinho. Na época, ainda, ela foi sem visto de estudante, né? Porque ela foi para fazer um tempo determinado que não precisava ter visto de estudante. Ela foi inicialmente, de Cássio, para ficar 2 ou 3 meses. Nós vamos perguntar aqui para ela, né? Eu tô aqui puxando na memória. Eu tava até pensando nisso hoje, sabe, gente? Eu, às vezes, não sei se isso acontece com vocês, principalmente nesses tempos que a gente tem que resolver muita coisa, o estresse, eu esqueço palavras. De verdade, eu esqueço palavras, mas eu não esqueço de nenhum cliente que viajou com a gente. Não são todos hoje que eu tenho a oportunidade de conhecer, né? Pessoalmente ou virtualmente. Mas se eu conheço, eu não esqueço de nenhum cliente. Claro que me foge os detalhes, né? Do tipo, quanto tempo foi, que ano foi. Às vezes vocês veem que eu pergunto aqui pro pessoal, mas quanto tempo mesmo, né? Quem que foi que eu perguntei? Ah, o Heitor mesmo, que eu perguntei pra ele, mas quanto tempo você viajou com a GX? Ele falou 10 anos atrás. Eu falei, 10 anos atrás? Nossa, mas eu não era nem casada, né? Então, isso que às vezes me foge um pouquinho. Então, a Paula, eu acredito, Edcácio, que foi por 2 ou 3 meses, mas aí ela ficou um tempinho a mais, tá? E aí teve esse grande aprendizado aí, esse obstáculo que ela transpôs com muito carinho, com muito cuidado, teve muito cuidado, eu acho que da escola, da equipe médica lá, foi um problema de saúde que ela teve, eu já tô adiantando um pouquinho aqui, e também a gente teve, né, 24 horas por dia aí monitorando ela, e claro, para quem tem fé também com a graça de Deus, né? E aí ela ficou um tempinho a mais lá, tá? Até a gente providenciou para a mãe, para a irmã dela ir para lá, ficarem com ela, até ela ficar fortinha para vir embora, tá bom? Então ela acabou ficando um tempinho a mais, mas inicialmente era 2, 3 meses aí a viagem dela. E realmente ela fala inglês hoje fluente em virtude disso. Ela mora hoje numa cidade super turística do Brasil, né? E utiliza do inglês. É muito gostoso a gente ver que eu não sei essa experiência em si, essa experiência de saúde, mas eu com certeza o intercâmbio em si, o inglês, né, fez assim tanta vivência que ela teve lá, quanto o inglês em si fez diferença na vida dela. Eu falei, não sei se essa experiência de saúde, lógico que a experiência de saúde, ninguém quer ficar doente, mas eu digo, a gente sempre tem um aprendizado com tudo, né? E a gente estava conversando um pouquinho e ela falou tudo que a Nova Zelândia ensinou para ela e quem ela é hoje é muito em virtude disso, né? Eu tô chamando ela aqui, vamos ver, eu acho que ela tá com alguma dificuldade na internet, tá? Mas eu posso ir tirando as dúvidas de vocês. Hoje a Nova Zelândia, gente, já que a gente tá falando disso, para quem quer aprender idioma, né, independente do seu nível de idioma, seja do básico, intermediário, avançado, seja qualquer for seu nível de idioma, e seja ele 0 também, tá? E não tem idioma nenhum. Se vocês quiserem, a Nova Zelândia é um dos países onde é possível estudar e trabalhar, né? Então você vai com visto de estudante, tem que ser um visto de estudante, né? Isso hoje. E ela tá aqui, ela falou, peraí, cadê você? Ixi, entra lá na live, vamos ver se ela... Não vejo ela para chamar. Então, você vai com visto de estudante, que eu estava contando um pouquinho aqui para vocês, né? Tem que ser um curso de mais de 13 semanas, o ideal é até 14 semanas, para que não fique muito rente, né? Eu vou pedir para ela, gente, ela me convidar aqui para entrar, porque ela tá aqui, ela tá me vendo, mas quando eu puxo aqui as duas carinhas para convidar, não me dá. Ah, legal, você me mandou o request, Paulinha. Agora sim, gente.
Então, se for acima de 13 semanas, tem que tirar o visto de estudante, daí te dá a permissão para trabalhar 20 horas por semana. Então, é um destino muito legal para quem quer estudar e trabalhar. Tudo bem? Oi! Tudo bom, linda? Perdão, eu não sei, às vezes dá uns paus no Insta, e aí, na verdade, eu clicava aqui, eu só via 3 pessoas, e pelo jeito tem muito mais gente aqui, mas não sei por que não me mostrava. Certo, tranquilo, Perdão. tranquilo. E Aí aí? eu tava Tudo bem? contando aqui, eu tava dando uns spoilers, você viu, né? Ah, Tudo bem, e nossa. você? Tô bem, tô Ó, joia. Aqui no ó calor lá. do Pernambuco. Pois é, eu ia falar isso agora. Você tá sempre numa cor linda, né? Porque afinal de contas, a gente se Obrigada, sentindo aqui Pri. branca, 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 e você sempre numa cor linda, né? Ó, eu até que hoje eu não tô de blusa tão grossa, mas tá friozinho por aqui. Não tem jeito. Pois Opa, é. então, contando um pouquinho, né? Olha lá, o papai mandando flores. Olha, Lou. Contando um pouquinho, primeiro, né, para você contar aí, por que você resolveu fazer intercâmbio, né? Em que momento que isso surgiu para você? Que você sempre quis, não sei, ou surgiu e por que você resolveu fazer, né? Então, eu sempre quis viajar, né? Conhecer outros lugares e expandir os horizontes. E tive essa oportunidade conversando com meu pai e a gente começou a conversar. E aí, o que você acha? Vamos fazer um curso fora, viajar, por adquirir as experiências, claro, pelo inglês também, mas por experiência da vida, que assim, não tem dúvidas, né? A pessoa amadurece, conhece outras culturas e isso só enriquece. Então foi isso, foi batendo um papo com meu pai, com a minha família, com vocês também. E essa vontade de dentro mesmo, né? Que legal. E teve algum motivo específico que você acabou optando pela Nova Zelândia? Você lembra? Teve algo que te encantou? Ou o que que Sim. era? Então, eu fiquei com dúvida. Eu tinha pensado Europa, na Irlanda, tinha pensado em ir para Uhum. a Irlanda, tinha pensado no Canadá também. E Nova Zelândia. Aí foi muito doido, eu não sei se meu pai lembra, mas a gente estava conversando assim, pai, eu não sei, aprender o inglês, né? Esse era o foco, ir para um lugar para aprender o inglês. E ele queria me dar esse presente e tudo mais. Então, enfim, aí a gente conversando um dia, falei, pai, penso na Nova Zelândia, na Austrália também eu pensei. Mas eu falei, pai, não sei, a Nova Zelândia, ele, filha, pois é, a Nova Zelândia meio que parece com você. Por quê? Não é que parece, mas é a Nova Zelândia, ela traz uma ideia, uma ideia de pessoas que buscam assim coisas alternativas, saudáveis, sabe? Se cuidar e realmente é isso. E tem um lado meio místico, não sei explicar, que a ilha traz, né? E eu acho que foi isso que me chamou lá. Foi numa conversa, um insight assim que a gente teve, eu e meu pai. Uai, a Nova Zelândia? E ele, pois é, vamos pesquisar? E a gente começou a pesquisar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Massa, bora. Aí foi que eu E tem decidi. uma conexão com a natureza forte, né, Paulinha? Tem. Assim, Eu até ia te perguntar se isso que vocês imaginaram na época, se isso. Porque às vezes a gente imagina uma coisa e é uma frustração, né? Mas você falou que não, que é bem isso mesmo. Então, o que você imaginava foi o que rolou mesmo. Você falou, não, esse é um lugar legal, é um lugar que tem essa questão alternativa, essa questão natureza, essa questão. E era isso mesmo. é isso mesmo. Você vai, assim, na praça do seu bairro, você vai, aí tem árvores milenares, gigantes. Assim, os pássaros lá são grandes, as pombas grandes, e sabe, assim, a natureza bem selvagem mesmo, em meio à cidade. E, e sim, nossa, posso falar muito aqui, mas realmente a natureza é incrível. Que Incrível mesmo. legal. Que legal. Então você, isso
Tipo, check. Foi um ponto que você Sim, esperava e que realmente aconteceu, né? E sim, como que estava isso seu foi. inglês na época? Porque tem muita gente que fala assim, não, meu inglês não tá bom, não posso viajar, né? Não posso fazer um intercâmbio. Como que estava o seu inglês na época? Vê, eu cresci tendo inglês assim desde a sexta série, mais ou menos, né? Antes de ir, eu entrei para um cursinho de inglês 6 meses, mas isso foi uma oportunidade que eu tive. Foi Uhum. bacana? Foi. Mas lá eles dão muito apoio para quem não fala inglês. Então, se você chega para realmente aprender a falar, tem toda uma estrutura para isso, entendeu? Então, eu fui bem tranquila, sabendo pouco, assim, me apresentar, perguntar meu nome e tudo mais, mas principalmente desde o momento que o transfer me buscou no aeroporto até o momento que eu comecei a minha primeira aula, assim, eu fui muito bem tratada com isso, muito paciente as pessoas comigo para me explicar e tudo mais. Então, em questão da língua, eu não vi como um problema. A escola, a família também que eu fiquei, porque eu fiquei em duas famílias, né, duas casas. Aí até depois eu queria comentar sobre isso, que foi muito bacana. Claro, por favor, já conta agora. Você Massa, ficou primeiro, você já foi para ir para casa de família, né? Você já optou por isso. Que era já um fui para casa de período, família. mas que inicialmente era um período curto, né? Que a gente viu para você. Sim, eu fui com 1 mês de viagem, né? Até para ver em questão de adaptação e tudo mais, com a possibilidade de estender. Estender. Sim, eu cheguei numa casa onde os pais eram kiwis, que são, a Lana já falou na outra live, né? Que são os nativos de lá, e tinha uma menina chinesa, um menino japonês e um menino árabe, e Tá. a filha deles, do pessoal kiwi. Cheguei lá, já fiz amizade, pessoas muito legais todos. E eles foram bem pacientes comigo também, me explicaram direitinho. E eu achei muito curioso, porque tanto nessa casa como na outra, eu já falo como eu fui para outra e o porquê que eu fui para outra. Tem regras de tomar banho, você tem o tempo, tem 5 minutos de tomar banho. Gente, 5 minutos? 5 minutos é só para tirar a roupa e entrar no frio, porque entrar no chuveiro, porque é muito frio e tal. Eu fui em maio, né? E eu queria ir pra a minha amiga. Oi, A Débora. Débora. Então, e eu fui para também ver o frio, né? Aí, enfim, casa muito bacana e tudo mais. Só o que que Mas tem aconteceu? essas regrinhas, né? E a gente fica Eu tenho pensando, essas nossa, como que eu regrinhas. lavo o cabelo em 5 minutos? Em 5 minutos. Aí era difícil, mas deu para se virar. E eu acho isso também eu acho que isso é porque o pessoal tem muita consciência da natureza. Outra coisa que me chamou a atenção lá, eu fui Com por isso certeza. também. Eu comecei a ler umas coisas antes de ir. Essa integração da população com a natureza é muito forte. Então eu acho que para racionalizar a água mesmo, né? Sim, Não, sim. né? Enfim, aí foi. Aí no outro dia eu já fui para a escola. Eu estudei na LSI e, nossa, maravilhosa. Assim, eu tenho vontade, dá um negocinho para vontade de chorar, de saudade. Muito, muito massa. A escola impecável, professores impecáveis, desde atendimento e tal, a secretários, né, até os professores impecáveis. Fui, comecei minhas aulas, você faz uma provinha para ver e tal, o nível do inglês, bacana. Comecei minhas aulas, Você lembra o nível? Tipo, você chegou num intermediário. eu cheguei no intermediário e terminei no Upper Intermediate. Não fui o meu certificado é Upper Um Intermediate. porti. Ok. Sim. Aí, beleza. Comecei a ir para as aulas, aulas dinâmicas, conversação, muito fácil, muito gostoso, que assim, que prende a sua atenção mesmo, você entende. Se você não entende, eles ficam lá até você entender, sabe? A escola, gente, 100%. Super recomendo mesmo. E um dia eu tava conversando com a Bivi, lembra da Bivi? Eu não sei se você lembra, Deza, da Bivi. Era uma Da das Vivi. diretoras, uma galega lá. Eu tava conversando com ela e O tal, nome e dela era Bivi ou era o apelido? Você eu acho que lembra? era o nickname dela mesmo, Ah, pode Bivi. ser, pode ser.
Hum. E aí a gente tava um dia conversando, e eu falando que achava incrível, eu tava vendo, tipo, galera às 5 horas da manhã já correndo nas praças e tudo mais, e comecei a conversar com ela sobre alimentação. E ela falou assim: você tá numa casa onde você tem uma alimentação que você tá gostando? Porque eu lembro na época que a transição para vegetariana. Tá. Aí eu falei, tô, mas eu tô assim meio com dificuldade para cozinhar, porque o pessoal da casa tem alimentação mais carnívora e tudo mais. Não que isso seja um problema. Eu poderia me virar lá sozinha. Mas ela falou: por que que você não tem então uma família vegetariana e tudo mais? E eu falei para ela: tem como eu mudar para uma família, outra família e tal? Ela falou: tem. Aí eu entrei em contato com vocês também, com a GX, e vai ficar salva, Dé. A Vai minha ficar amiga tá conversando. salva, sim. Ô, gente, tá travando para mais alguém? A Débora tá colocando aqui, porque para mim tá super boa a internet hoje. Agora eu não sei se alguém, se tiver travando para mais alguém, me avisa, a gente troca. O Pronto. Mi, a Mi, que sempre tá aqui, deixando vários corações pra gente. Mi, depois me conta se tá travando. Ai, Odeza, eu acho que você podia prolongar e eu já tô melhor. Ai, Mas então tá tudo bom. bem. Gente, eu já iniciei falando, olha, gente, vai ser meia hora, É, porque a Paulinha não estava se sentindo bem antes da gente começar, né? Mas vocês já viram mas que eu o já tô aqui papo no tá rolando, chazinho. o papo aqui tá rolando. Não, tranquilo. Mas então, aí eu conversando com ela, falei, poxa, eu quero ter uma experiência assim. E também, outra coisa, a experiência que eu queria ter era realmente conviver com os nativos de lá. Não que não foi legal ter ido numa casa com outras nacionalidades, bacana. Só que aí eu conversando com a Bivi e ela me falou: olha, tem uma casa que é o pai, a Deb, perdão, o pai, a mãe, a Deb, e dois filhos. E seria só você. E eles são vegetarianos, fazem yoga, tarará, tarará. Nossa, pra mim, Minha eu falei, cara. que minha cara, quero ir. E foi todo o trâmite, avisei o pessoal da GX. Eu lembro que foram também super rápidos, assim, a GX foi excelente com isso, porque tinha que mudar, não sei o quê. E acabou o meu mês e conversando com o meu pai, vamos prolongar para mais 2 meses? Bora. Aí prolonguei, também foi bem legal, bem rapidinho, e fui para essa casa. Nossa, foi incrível. Incrível, assim, até hoje eu tenho amizade com eles. Eu vi o Instagram dos meus irmãos, eles estão assim gigantes, eles estão Que lindos, figura. muito. E assim, a alimentação deles, gente, impecável, impecável. Tem uma tem um feijão que eles comem de manhã. Quando eu contei para minha mãe, como assim feijão de manhã? Chama baked beans, que são Aham. aqueles feijões enlatados com tomato sauce. Nossa, eu era viciada nisso. Jura? Muito bom, muito bom. Mas então, aí isso que eu queria falar também sobre a comida. E muita gente me perguntou, ah, como que é a comida lá? E o arrozinho, o feijão e tal. Realmente é diferente, né? Mas tem muitas oportunidades e também para conhecer outras comidas. Lá é muito comum ter o fish and chips, que é Sim. o Que é bem inglês, né? E eles têm muito da cultura inglesa, com certeza. muito, muito. E comia isso direto, bem. Tinha um restaurante brasileiro lá também, bem legal, assim. Dá Foi para bem se massa. adaptar, né, Paulinha? Por mais que Tá. tem aluno que nos questiona assim, ai, leva o feijão na mala. Gente, não precisa, né? Não, não, eu exagero. Não, dá É, super pra se adaptar. com 5 meses por certeza. causa desse Binsa aí, a Jussiara. Engordou 7 quilos a Jussiara. É. Ó, a Muito Jana bom. aí. Oi, Jana. Ai, Jana, que Todo mundo saudade. matando saudade. É. Muita saudade. Então, aí a minha rotina de comida era assim. Era café da manhã, esse baked beans, mais pãozinho, com queijos, ovos, cafezinho e tal. O almoço, pronto, aí eu almoçava na rua. Ia para minha aula de inglês, tinha minha aula. A minha aula era de manhã. Saía mais ou menos entre meio-dia e meia, 1 hora. E às vezes eu queria ir em algum museu,
ia a uma praça, passear um pouquinho e ficava na rua mesmo, não voltava para casa. E assim, quer ver? Eu com $5 dava para eu almoçar. $5 neozelandeses. Neozelandeses. Então, eu comia kebab, muito gostoso, comia os pratinhos de macarrão, tinha muita massa, esse fish and chips, Subway, McDonald's para quem gosta e tudo mais. Então, assim, dá muito para se virar. Isso o pessoal também fica, né, às vezes, comer, vou gastar caro e tal. Não, você acha a comida boa e relativamente barata, né? Sim. Então, de $5 a $10, o almoço é um super almoço. Com certeza. E isso é legal, gente, essa experiência de quem foi, né? De quem viveu. Achei muito legal a Paulinha falar um pouquinho aí da escola, como que era esse suporte da escola. Porque a gente Sim. faz questão realmente de saber como que é o suporte, se a escola faz tudo que ela fala pra gente que faz, né? E tem escola que daí a gente guarda no coração. E eu guardo no coração a LSI geral, mas a LSI Auckland Special. Sim. Sim, Special. também. E a gente vai contar por quê. Total, Deza, total, assim, total Na verdade, mesmo. gente, que nem ela falou, né? Ela foi com um planejamento de um mês e daí foi renovando, né? Num momento que era um pouquinho diferente. Que ano mesmo você foi, pá? Ó, eu tinha 21, tô com 28. 7 anos atrás, 2013, né? Mais ou menos. 2013. Nossa, 2013 já, gente. Sim. Mas né, num outro momento, que nem eu falei, a gente eu guardo todos os intercambistas, claro que a Paulinha por alguns motivos específicos, mas se ela não fosse minha prima, gente, porque ela é minha prima, né? Já a gente é transparente aqui, tinha um específico, muito específico. No intercâmbio dela, ela fez o intercâmbio, tava legal, trocou de casa, que nem ela falou para vocês, foi para uma casa que tinha super a ver com ela, né? É por uma sugestão da escola, nesse lance do vegetarianismo, que ela estava entrando nisso. E aí você decidiu ficar um tempo a mais, não foi, Paulinha? Antes. Vai me ajudando a lembrar. Daí você decidiu ficar um tempinho a mais. Exatamente. Aí eu concluí 3 meses de curso. Isso. E foi aí que acabou o meu pacote da escola, o meu seguro saúde, era para os 3 meses, e eu estava na casa da família ainda. Aí o que aconteceu nesses 3 meses? Como eu já tinha acabado e tudo mais, meu pai falou: hora de voltar para casa. Já fez o seu curso e tudo mais. E eu pedi uma chance para ele, para eu arrumar um working holiday lá, um trabalho, para eu ficar mais tempo, por conta própria, porque eu queria. E eu fiquei sabendo desse working holiday para os brasileiros, que era mais ou menos na mesma data, que eu só tinha que esperar algumas semanas assim para tentar. Para dar certo, Para dar certo para aplicar para esse visto. Porque assim, lá outra coisa que eu só vou entrar, Deza, rapidinho, muitos estudantes, quero trabalhar, mas como faz para trabalhar lá? Se você tem o visto de estudante, facilita um pouquinho mais, né? Hoje, eu não lembro na sua época se já era, porque hoje é legal se você tiver o visto de estudante 20 horas por semana. Isso mesmo. Alguma na coisa sua época assim. Eu lembro que tinha muito aluno que ia e daí primeiro procurava, por exemplo, trabalhar numa plantação para tentar arrumar o visto, né? Mas hoje daí passou a ser assim agora com o visto de estudante. Isso. Né? Desculpa. Aí não, tranquilo. Eu não lembro, Deza, quantas horas eram por dia, mas eu tinha o visto de turista. Eu podia, mas eu poderia ficar estudando, não tem problema com o visto de turista tranquilo. Isso, exatamente. Né? Hoje, abaixo de 13 semanas, você pode estudar com visto de turista, mas aí você não tem a permissão de trabalho que o visto de estudante te dá, tá? Exatamente. E quando eu fui, eu tinha permissão de estudar com visto de turista por 3 meses. Isso, aí eu acho que essa regrinha agora mudou. É. Pronto.
Aí, acabou meus 3 meses, eu apliquei para o visto de turista um pouquinho mais e fui esperar a data para aplicar para o Working Holiday. O que que me aconteceu? Um belo dia, eu estava na casa de uns amigos e à noite comecei a ficar mal, mal, mal. Senti febre, senti mal-estar, passei uma noite muito ruim, achando que era uma virose, que não sei. De manhã, o único lugar que eu lembro de manhã de estar entrando era numa ambulância. Entrei na ambulância, depois eu só me lembro de ter acordado 4 dias depois. Eu fiquei em coma por 4 dias. O que que aconteceu? Quando eu entrei na ambulância, me levaram para o hospital e me colocaram no coma, foi um coma induzido, e fizeram todo o batalhão de exames para ver o que que eu tinha. E descobriu que eu tinha meningite bacteriana. Eu peguei a pior meningite que tem, que é a bacteriana. Bom, acordei depois de 4 dias na UTI e por Não Deus, lembrava do. não lembrava assim de nada, tava assim, onde eu tô, aí comecei a ver. E foi, eu vou ter que contar uma coisa engraçada. Eu tava sozinha na sala da UTI, aí eu acordo e tinha uma pessoa, uma mulher me olhando assim na porta, assim, né? Ela tava assim, aí eu acordei ela. Ficou assim, e foi, já chamou todo mundo, e não sei o quê. Aí entrou um monte de médico e entrou uma enfermeira brasileira. Fisioterapeuta. Ai, fisioterapeuta, fisioterapeuta. Foi. Gente, a gente vai lembrando as É, pecinhas, porque assim, vocês sabem que um dos telefones emergenciais da GX fica comigo. E pois é, eu lembro exatamente, eu estava numa reunião em Belo Horizonte, nem era Belo Horizonte, era uma cidadezinha perto de Belo Horizonte, e tocou o telefone emergencial, e era a irmã da Paula me dizendo que o consulado tinha ligado para ela, dizendo que a Paula estava em coma na Nova Zelândia. Eu até imagina. emociono, de verdade. É, E nesse momento a gente parou tudo, para a reunião que vai ter, para tudo, e vamos entender o que está acontecendo. E quando a Paula voltou, a Paula não lembrava o inglês, apesar de ela já estar com o inglês fluente. E aí foi. localizaram essa fisioterapeuta brasileira no hospital, que virou a tradutora da Paula, para que Foi. os médicos pudessem nos passar alguma coisa, porque e que ela também, eu tenho ela até hoje no meu Facebook, Paulinha. Ah, ela é maravilhosa, Deise. Eu também estou emocionada. Comecei a reviver tudo. Enfim. Porque eu lembro que daí, tipo, essa tradutora era a única pessoa que falava com você. Então a Sim, gente acabou, essa fisioterapeuta. Então a gente acabou, ela acabou sendo o nosso recurso, né, nesse foi. momento. E você lembra que Exatamente. depois você esqueceu o português e lembrou do inglês, né? Não, foi uma loucura mesmo, que nem Miriam tá falando, loucura mesmo, porque assim, eu fiquei com a mente muito bagunçada e a língua travada. Eu não falava. Aí eu acordei, veio essa fisioterapeuta, e eu não lembro o nome dela, quero até lembrar depois. Vou entrar em contato com ela de novo. Veio Vou e tentar começou a lembrar cuidar também. de mim. Começou a cuidar de mim e me explicou: olha, você tá no hospital, você teve tal e tal e tal. E você vai ficar aqui pela decisão do seu pai. Porque o hospital entrou em contato com meu pai e falou: você pode ir para Londres ou ficar aqui. Mas se voltar para o Brasil, vai ser perigoso. Enfim, É. fiquei lá. Eu fiquei uma semana internada no hospital. Era o hospital público da Nova Zelândia. Desculpa, eu amo o meu Brasil, mas comparado ao hospital brasileiro, não tem comparação, né? Assim, é uma judiação mesmo, enfim. Um hospital maravilhoso, perfeito, de ponta, assim, coisa nível alto mesmo. Um quarto super confortável, fui muito bem tratada. Muito bem tratada mesmo. Fiquei essa uma semana e voltei para casa onde eu estava depois de 15 dias. Aí saí do hospital. É porque, na verdade, você ficou uma semana na UTI e depois uma Sim, semana no quarto, né? Uns 10 exato. dias no quarto, acho, Foi, né? foi isso mesmo. Foi isso E mesmo. aí, E gente, contando um pouquinho do lado de cá, a gente
claro, em contato direto com a família da Paula, em contato direto com o hospital, pegando relatórios direto para a gente entender a recuperação dela. Eu lembro a primeira vez que a gente estava junto com a sua mãe e com a sua irmã, quando a gente fez um Skype com você, quando foi a Sim, primeira vez que você falou com a gente, né? E, na verdade, a gente vai vivendo tudo isso juntos, né? Porque sim, era prioridade naquele momento. Vamos parar tudo e vamos olhar para isso. E aí, a gente também tinha que dar um jeito de rapidamente, a gente já sabia disso, auxiliar ali para arrumar um passaporte para a mãe dela ir para lá, porque ia demorar um pouco para ela se recuperar para vir embora, né? claro. E aí foi em paralelo, correndo um pouquinho com isso, que daí a irmã e a mãe dela foram para lá, né, Paulinha? Sim, foram. Minha mãe e minha irmã foram, chegaram lá bem rápido. E aí aí eu saí da casa onde eu tava e a gente ficou num hotel. Todo um tempo que elas ficaram lá. Acho que elas ficaram umas 2 semanas comigo lá depois, alguma coisa assim, É, né? acho que até um pouco E mais, né? acho que até um pouco mais, É. exatamente. Exatamente. E assim, foi uma experiência. Isso, gente, não afetou em absolutamente nada a minha experiência na Nova Zelândia. Muito pelo contrário, eu até agradeço de ter pego isso lá, entendeu? Porque hoje em dia eu não sei se eu estaria com a mesma mentalidade ou viva, se fosse em outro lugar ou no Brasil. Então, assim, o governo da Nova Zelândia pagou toda a conta do hospital, porque eu sou estrangeira, então eu não teria o direito de usar o hospital lá. E foi pedido, foi mandada uma conta para o Brasil aqui. E eu lembro que foi mandada a minha conta para cá. Aí o que aconteceu? Eu corri atrás do consulado e consegui recorrer. E como é uma vacina que o governo da Nova Zelândia não exige para entrar, ou exigia, não sei se agora exige, como não exige, então, A gente aí, exige. agora, agora sim, por favor. Mas como não era na época, né, enfim, aí foi tudo pago, assim, eu lembro que me mandaram uma carta. Gente, Deza, eu queria pegar umas cartas da LSI que me mandaram. Claro, claro. Na Mas só um verdade, minuto. foi colocado, gente, eu vou contando aqui, foi colocado, e o Tá. que é, né? Uma questão de saúde pública. Então, como foi uma questão de saúde pública, realmente, né, daí foi quitado isso foi pago junto o governo da Nova Zelândia se responsabilizou por isso, por ser uma questão de saúde pública, né? O Matias solo habla espanhol. Ah, pero puede Eu nos falo, entender um pouquinho, e quando a gente olá, fala com muito Matias. carinho, Não. quando a gente fala com muito carinho da LSI da escola, é bom a gente saber que pode contar com parceiros, porque lógico, a Sim, gente estava aqui monitorando o tempo inteiro, falando, pedindo relatórios, mas a escola foi fora do sério, porque ela foi. nem era mais aluna da escola, ela tinha finalizado o curso, né? Sim, E mesmo assim, né, a escola tem um telefone de emergência, mas assim, eles passaram disso, né? Eles iam, faziam visita para Paulo, entendiam o que estava foi. acontecendo e iam atrás do que era necessário. Então, realmente, né, a gente sabe que pode contar com os parceiros. Isso é muito importante, porque a gente Muito. faz o nosso suporte do lado de cá, mas a gente tem que saber que eu vou passar a mão no telefone e vou falar, preciso de você, e a gente vai ter isso, né? Isso foi muito legal. Exatamente. O que você ia Aí, falar? ó, olha só, a carta que eu. Aí, tipo assim, ganhei assim umas visitas, foi muito lindo mesmo. Aí me mandaram essa carta da LSI. Oi, Val. Ó, muito lindo, não sei se dá para ver direitinho aí. A Dá para ver que Bivi, tem várias assinaturas, assim, vários textinhos, assim. sim, várias Get Well Soon. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Dear Paul, I'm sorry to hear you are unwell. I hope you get better soon. Sarah. Sarah era. Lembra da Sarah? Não sei, Deza. Lembro, Ah, pronto, a lembro, Sarah. Você lembra? lembro. Então, aqui muito massa, assim, muito carinho. Essa aqui da minha irmã, de lá. Essa cartinha aqui também, a minha irmã. Enfim,
assim, essas coisas a gente vê e tem certeza, sabe, gente? Deza, é um parceiro que a GX tem que é excepcional mesmo. Excepcional. Que bom. E vivendo tudo isso, né? Porque, gente, olha, ela se recuperou, né, de algo que é muito sério, né? Vocês Muito. veem aí a mãe e a irmã dela, como ela falou, foram lá, ficaram com ela, né? A gente auxiliou no que a gente pôde aí para que elas embarcassem rapidamente. E elas foram, cuidaram dela para fortalecer, para ela ficar forte para poder vir embora, né? Que Sim, tinha essa preocupação ainda, né? Ela ficar forte para fazer um voo longo. claro. E chegou no Brasil assim, claro, família inteira super emocionada com a volta dela, porque afinal de contas estava todo mundo muito tenso com tudo isso que Foi. aconteceu. E eu acho que você voltou um mês e pouco depois, ainda depois. E ainda mais porque vocês ficaram sabendo e eu ainda estava em coma, né? Assim, e não É, tinha não como foram, falar comigo e tudo mais, né? foram 4 dias E de, a Bíblia? de muita preocupação, né, para todo mundo, com certeza. A E Gabiria Dez, essa minha amiga, ela é uma viajeira também e ela sonha em ir para Nova Zelândia. pronto, vamos já providenciar isso. A gente tem que É, tornar sonhos realidade, né? então, Falar, a exatamente. gente está num momento meio complicadinho, mas as fronteiras já estão reabrindo, dá para a gente já planejar, viu, Gaviria? Como que é que vem, ó. E E aí, outra com tudo coisa. isso, Paulinha, pode falar, desculpa. Não, tranquilo. Ainda vou morar na Nova Zelândia. Vai, a gente vai te ajudar, fique tranquila. Então, e sobre o inglês, assim, foram. Eu lembro que foram uma semana mais ou menos que eu não conseguia falar nem português. Eu esqueci o português, esqueci o inglês, mas não foi alguma coisa ainda bem que ficou, porque eu saí do hospital, aí voltei para casa onde eu estava, falei já falando inglês normalmente, assim, tranquilamente. Então, até hoje. Então, ainda bem que, gente, sequela mesmo, olha, coisa do cara lá de cima mesmo, que quer que eu fique bem, porque nada de sequela, enfim. Eu E, comecei a falar na live, eu comecei a falar isso, que você tinha enfrentado um é, desafio, que o suporte foi muito importante, que da sim, escola, né, nosso aqui, da família lá, tudo, mas que teve uma mãe, para quem tem fé, teve uma mãozinha do cara lá de cima também, né? eu Porque acho que por as mais que a duas, gente Teresa. quisesse, Acho que as duas mãos. exatamente, porque por mais que a Enfim, gente quisesse, né, gente, a gente podia fazer é, até onde a gente consegue tocar aqui, né, e controlar. E o que você aprendeu exatamente. com tudo isso, né? Até falando um pouquinho, porque eu falei disso, que a gente tem que tirar aprendizado de tudo na vida, né? O que você pode Sim. contar um pouquinho para a gente desse aprendizado, desse obstáculo tão grande que você passou e que foi fora, longe da sua família, mas que a vida continua quando a gente está lá fora, né? E o importante é a gente ter apoio, suporte. Eu acho que isso é Isso, fundamental, né? Quando a gente está eu fora. acho também. Eu acho também. E principalmente quando você vai para um destino longe, sozinha ou sozinho, né? Então você ter esse apoio que a escola me deu, que as famílias me deram e que principalmente a GX me deu é muito importante, que faz com que uma base bem sólida. Então, assim, o que eu tiro de experiência? Eu tive experiências incríveis, só contar um pouquinho assim, é, museus com histórias maori, com histórias da Nova Zelândia, incrível, incrível. Eu vou ser sincera, eu dava uma fugida de brasileiro, não, Que não, bom. não por nada, né? Tive amigos brasileiros, mas dava bem uma fugida. Eu gosto muito de conhecer a cultura local. Então eu me metia com os kiwi, me metia com os maori. Eu tive um grande amigo que morava numa cidade que chama Helensville, que tem 3.000 habitantes e fica tipo bem perto de Auckland, que foi a cidade que eu fiquei. Gente, nossa, foi incrível, assim, eu ia nos pub com a galera, os maores, e a gente se divertia muito.
assim, vários shows, foi muito, muito, muito bacana, muito bacana. Lá eles têm esse negócio de é, guardar a cultura e propagar a cultura. Então eu fui num aniversário de um menino de 21 anos, Maori. Sabe aquelas danças, o rapa, aquelas danças fortes? Eles fizeram, aí cozinharam no chão mesmo, fizeram os buracos no chão e fizeram as comidas no chão. Foi muito legal, assim, foi incrível. Aí fiz uma mini trip, uma mini road trip para Coromandel. Coromandel fica um pouco mais em cima. Ah, gente, eu fiquei na Ilha Norte, né? Eu não fui para a Ilha Sul. Eu fiquei em Auckland, na Ilha Norte. Coromandel fica mais em cima da Ilha Norte. Então, eu e meu amigo, a gente pegou um carro e lá você compra carro por $1.000, assim. $500, $700. É muito louco isso, gente. Muito louco. Aí ele já queria fazer umas viagens. Vamos, vamos. Aí pegou, a gente fez uma viagem, foi até Coromandel. Foi umas 4, 5 horas de viagem. Paramos numa feira orgânica e a gente conheceu um casal que viajava de motorhome, um motorhome incrível, assim, muito massa, muito massa. E aí a gente parou nessa praia, uma praia que chama Hot Water Beach. Você cava os buracos nessa praia e sai água de enxofre, água muito quente. Então dá tipo uns mini ofurô natural. Nossa! É muito massa, muito legal. E aí eu fiz essas viagens incríveis, natureza, você para, é que nem Senhor dos Anéis mesmo, os bizu assim, enfim. Então é isso, sabe, Deza? O que eu trago no meu coração, por mais que eu teve esse momento difícil, que foi o final, não influencia em nada dessas vivências que eu tive, sabe? Com De toda certeza. essa vivência maravilhosa que eu tive, todo esse aprendizado cultural e tudo mais. Então, o que eu guardo no meu coração é isso, que ainda tem pessoas boas no mundo, gente. Sabe? A gente pode sim, tem que ter fé um pouco também, sabe? Tem pessoas boas, é muito também do feeling. Se você tem feeling, ouvir aquele sexto sentido, sabe? Eu ouvi um sexto sentido meu, vou mudar de casa. Não que a outra casa estava ruim, não estava. Mas para mim foi melhor, eu tive outras experiências que eu queria mesmo ter. Então o que eu guardo é isso, que a gente tem que acreditar, sabe? Que acreditar que as experiências vão ser boas, e com paz no coração, e com amor no coração, que vai dar certo. Sempre dá. Com certeza. Tudo é um aprendizado, né? E é o que você falou, a gente não pode reduzir a essa coisa que foi muito séria e que com certeza marcou sua vida, né? Sim, Porque é o que você falou, dependendo de outro lugar que você tivesse, talvez, né, teria sido muito mais sério. Mas sim. você foi super bem cuidada e aí trouxe um aprendizado disso, mas a Nova Zelândia foi muito além disso para você, né? Muito. Muito além disso, muito além disso. Assim, me preencheu. O que eu fui buscar, eu encontrei, eu senti que eu encontrei. Entende? Ó, um amigo meu. Ele Valeu. falou, Muito show e bom. superação, com certeza, uma super superação, né? Você falou que você foi buscar um preenchimento, Paulinha? Sim, assim, em questão, eu fui buscar expandir o horizonte para conhecer culturas diferentes que me agregassem o meu ser. De que sentido? De contato com saúde, cuidados, sabe? Respeito. Gente, o respeito que um tem pelo outro lá, os policiais, respeito que eu vi, gente, assim, respeito que o policial tem pelo cidadão, respeito até pelo que o governo traz, porque, por exemplo, claro, a gente sabe que, não vou entrar muito nisso, mas pela colonização, desde o passado, né, os povos nativos sempre foram massacrados e tudo mais. Lá tem os maores, que são os aborígenes, né, da Nova Zelândia, eles têm o apoio do governo. Então você não vê mendigo na rua, você não vê pobreza assim na rua. Eu, pelo menos, não vi, não conheci lá.
Claro, é um país capitalista, então tem os mais ricos, os mais pobres, claro. Mas essa pobreza, essa miséria mesmo, não tem. Então, isso eu acho que reflete um pouco também de como a população é tratada, né? E isso eu vi Sim, muito lá. sim. E isso me alegra, porque, sabe, era alguma coisa caía no chão e a pessoa não via, o outro ia lá. Eu já vi, gente, já vi celular caindo no chão uma vez no shopping, na rua, assim. Caiu o celular, tipo, e a mulher foi lá pra frente, a outra menina pegou, gritou, devolve aqui seu celular, sabe? O pessoal, não sei, muito acolhedor. Então eu fui em busca disso, sabe? E superou minhas expectativas. Que bacana. Então é legal isso, né, gente? Porque, na verdade, você vivenciando outra cultura, você vendo outra forma de viver, a gente vê que existe um monte de forma de viver, que a nossa não é a certa, que a nossa visão de mundo talvez seja só uma visão de mundo. Existem outras, Exatamente. né? E a gente vive falando aqui que o bichinho pica, daí a gente não quer parar no lugar. E a Paulinha aconteceu isso, tá? Ela tá em território brasileiro, mas a quilômetros de distância da Sim, família, do lugar onde ela nasceu, né, Paulinha? Mas você tem sim. vontade de viver novas aventuras por aí? Com certeza, essa pandemia que me prende. Com certeza. É, Com certeza, com certeza. E assim, e só também para falar só um pouquinho da importância de um curso de inglês, por exemplo, né? E hoje em dia tem muitas escolas boas de inglês no Brasil. Massa, tem, realmente. E se a pessoa se dedica, com certeza. Mas a vivência num outro lugar, para a língua, é totalmente diferente. Né? Eu vou falar o meu caso, não que eu acho que isso é certo. Eu acho uma injustiça o que eu vou falar. Mas em questão de currículo, aí eu voltei e fui para hotelaria, uhum, trabalhar com público, com turista, porque eu já queria inglês e pessoas e tudo mais. Então eu viajei, né? Fui para Bahia, vim para cá e tudo mais, mas sempre trabalhando com esse público. E o inglês com certificado, até questão de salário, é maior. Ah, isso que você falou que você não acha muito justo, mas é a realidade. É Tá. uma realidade, não que eu acho que é justo, né? Mas é uma realidade. Isso É porque, na ajuda, né? verdade, é uma demanda que o setor, principalmente de turismo, tem, né? De um Sim, inglês fluente, e a gente ainda tem uma falta disso, né? Uma falta de profissionais sim. que falem fluente, né? Hoje você usa no dia a dia? Hoje eu uso. Hoje eu uso. Eu sou massoterapeuta, trabalho com terapias, né? E como eu falo inglês, muitos hotéis me chamam para fazer, Ah, legal. entendeu? A massagem para atender os clientes. Então, assim, tanto clientes de todo lugar, mas muitos hotéis grandes, os resorts daqui também me chamam para fazer as massagens por conta do inglês. Claro, legal. Com certeza. A Paulinha tá, gente. Conta onde você tá, né? A gente falou Pernambuco, mas aí. Eu moro na Baía de Maracaípe, é uma praia que fica 2 quilômetros de Porto de Galinhas. Pela praia é do lado, né? Não tem a diferença. É do lado de Porto de Galinhas. Realmente é um lugar maravilhoso. Lugar feio, coisa, né? Mas isso é legal, né? Ver o quanto o inglês influenciou em tudo isso, né? Sim. E realmente acaba influenciando. A gente tinha comentado que a gente ia fazer uma live curtinha, tá dando 1 hora e o Instagram daqui a pouco vai nos derrubar. Tá vendo? Eu sabia que ia estar ali. Porque, na verdade, né, é muita experiência para compartilhar. Sim. Super, nossa, gratidão de você ter contado um pouquinho da sua história. O Maraca Oficial está colocando aqui para você show de aprendizado de vida. Amei a Ah, experiência de vida, aloha, né? E é isso mesmo, né? É muito bom ouvir a história das pessoas e tudo que elas viveram, a superação e o quanto isso foi importante na sua vida, tanto o inglês quanto a superação desse desafio e saber que a gente fez a nossa parte, né? A gente sim, sempre faz com tudo com muito amor, você sabe disso, e a sim. gente
se dedica a cada aluno e saber que a gente fez o que a gente podia naquele momento para estar com você, mesmo de longe, né? Sim. Me emociona por causa de tantas coisinhas que a gente viveu naquele período de tempo, né? E agora, olhando de fora, é diferente, a gente já sabendo que está tudo bem, lógico. Claro. Mas gratidão por você contar da sua experiência, viu? E contar um pouquinho aí de como que foi tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar contando, espero ter ajudado as pessoas que estão com dúvidas e realmente vale muito a pena, é um investimento que tem muito retorno, fazer um intercâmbio e que seja, né, a gente está falando da Nova Zelândia, ir para Nova Zelândia é muito incrível, vale muito a pena, assim, é um investimento que só tem retorno. Ai, que bom, que bom. E papai e mamãe, papai estava aqui, acho que a mamãe eu não Sim. vi entrando, mas o papai estava aqui e Ai, um minha mãe, beijo. ela fica meio dúvida com o Instagram, minha mãe. Um beijo para o papai se estiver aqui ainda, né? A gente Beijo. também se falou muito durante todo esse processo, né? Mas eu acho que ele sabia no coração que a gente estava fazendo o máximo que a gente podia e também ele sabia que o melhor ia acontecer. Eu acho que ele sempre teve essa certeza de que o melhor ia acontecer e sempre incentivou vocês para isso, né? Para que vocês voassem mesmo, né? Sim, Afinal de sempre. contas, afinal de contas, Com ele também certeza. sempre gostou de voar, né? Vamos combinar. Sempre gostou de estar lá no alto. É. Ah, então tá bom, querida. Brigadíssimo, viu? Ai, Foi valeu. uma delícia. Se cuida. Hoje ela não tá se sentindo muito bem, gente. Mas se cuida, cuida de você aí. E o que você precisar, a gente tá em contato, tá bom? Ó, a Gé mandando Gratidão. beijo aí. Gratidão. Ai, que massa. Muito massa. Gratidão. Deisa, Beijos falou. para todo mundo, gente. Obrigado. Beijos. Valeu. Tchau, Pá. Tchau, tchau.